Você está destinado à riqueza. Acredite nisso com convicção profunda. Não se trata de uma chance ou acaso, mas de uma decisão consciente. O simples fato de estar lendo estas palavras já é um sinal claro de que o processo de atrair uma nova realidade começou em sua vida. Não espere o momento ideal, porque o momento perfeito é o agora. A verdadeira transformação começa dentro de você, na mente e no coração. Você está prestes a despertar para um nível de consciência que poucos conseguem acessar. A partir deste instante, deixa de ser apenas alguém que sonha com prosperidade e passa a ser quem a constrói com fé, clareza e ação decidida. Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação. É apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Tudo o que viveu até hoje foi apenas o prólogo. Agora começa um novo capítulo da sua história. Um ciclo de liberdade, abundância e propósito. Nada é coincidência. Esta mensagem atravessa seu caminho para acender algo grandioso dentro de você. O universo está se movendo de forma invisível, preparando oportunidades, abrindo caminhos e organizando tudo para que o dinheiro se manifeste em sua vida de formas inesperadas e muito mais rápidas do que você imagina. Antes de continuar, declare com firmeza a sua abundância. Eu tenho uma mente milionária. Essa simples afirmação é a semente que desperta o poder criador dentro de você. A mudança começa quando seus pensamentos se alinham com a vibração da prosperidade. A cada repetição, essa nova crença se enraiza e transforma seu campo energético. Diga novamente com emoção e certeza: eu tenho uma mente milionária. Essas palavras ativam a frequência da riqueza como uma semente lançada em solo fértil, pronta para florescer em uma vida plena de liberdade e abundância. O medo é o maior ladrão de sonhos e quase sempre se disfarça de lógica, prudência ou realismo. É uma mentira repetida tantas vezes que parece verdade. Esse medo invisível bloqueia o fluxo da prosperidade e impede decisões que poderiam transformar destinos. Mas hoje esse ciclo termina. Afirme em voz firme: eu sou próspero. O dinheiro me encontra todos os dias, de maneiras inesperadas e constantes. Escreva essa frase. Sinta-a vibrar dentro de você. Esse simples gesto simboliza o rompimento com o medo e a abertura definitiva para uma vida guiada pela abundância. Você nasceu para prosperar. O Criador colocou dentro de você o poder de cocriar a própria realidade. A riqueza não está distante, ela já existe ao seu redor, esperando apenas o seu alinhamento vibracional. Tudo começa com o que você sente. Suas emoções são antenas que enviam sinais ao universo. Quando vibra gratidão, confiança e fé, você se torna um ímã irresistível para o dinheiro e para as oportunidades. A prosperidade não é fruto do acaso, e sim da sintonia. Ela surge quando você libera sua essência ilimitada e se reconecta ao fluxo divino da criação.
A dúvida interrompe esse fluxo, a fé o fortalece. Não é preciso saber como tudo acontecerá. Basta ter certeza de que você nasceu para viver em plenitude. O dinheiro não é inimigo, é energia. E como toda energia, responde ao seu estado emocional. Feche os olhos, respire profundamente e sinta a corrente da riqueza percorrendo seu corpo. Permita que o medo se dissolva e declare com toda a força da alma: eu sou digno, eu sou próspero, eu sou livre. Nos próximos dias, observe atentamente. Ideias, pessoas e situações começarão a surgir. Não é magia. É a lei universal da atração respondendo ao seu novo padrão vibracional. Pequenos pensamentos moldam silenciosamente a realidade. Aquela voz interna que diz: isso não é para mim, ou eu nunca conseguiria, tem mais poder do que parece. A verdadeira transformação não vem apenas de frases positivas, mas da reprogramação profunda da mente e do coração. Assim como ninguém colhe a abundância de uma semente de escassez, é impossível viver prosperidade enquanto se carrega crenças limitantes. Essas crenças sabotam oportunidades, afastam pessoas e esvaziam esforços. É como tentar encher um balde furado. Mas quando você cura essas ideias e substitui o medo pela fé, as portas que sempre estiveram diante de você finalmente se abrem. O caminho que parecia fechado se revela. Basta um instante de despertar. O momento em que você decide acreditar que merece mais. Quando isso acontece, a mágica começa. Sua vibração se eleva, suas escolhas mudam e o universo responde com novas possibilidades. A questão nunca foi o que você quer, e sim o quanto acredita que merece. As emoções mais profundas têm o poder de moldar destinos. Você pode repetir 1000 vezes que deseja riqueza, mas se dentro de si ainda existir culpa ou medo, será isso que continuará se multiplicando. A mente cria, mas o coração manifesta. Quando pensamento e emoção se unem, o impossível se torna possível. E o mais surpreendente é que você não precisa mudar nada ao seu redor. Tudo começa dentro de você. Mesmo no mesmo lugar, com os mesmos recursos, você pode dar o maior salto da sua vida apenas mudando a forma de pensar. É como ajustar a sintonia de uma estação de rádio. As músicas sempre estiveram lá, mas só se tornam audíveis quando você escolhe a frequência certa. Ajuste a frequência da sua mente e sua realidade mudará para sempre. O passado não tem poder algum sobre o que você decide hoje. As experiências antigas não determinam o seu destino. Pensar grande não é privilégio. É um hábito que pode ser treinado até se tornar natural. Questione tudo aquilo que acreditou até agora e observe com atenção onde coloca seu foco. Você tem enxergado barreiras ou possibilidades? Quando alguém conquista algo, qual é sua reação? Sente inveja ou admiração? As respostas para essas perguntas revelam a energia que você está emitindo ao universo, e aquilo que você envia retorna multiplicado. A vida não responde aos desejos superficiais, mas à essência daquilo que você realmente é. Não se trata de ignorar os obstáculos, mas de escolher manter uma postura de vencedor, mesmo em meio às tempestades. Essa atitude mental altera completamente o rumo da sua jornada. Quem acredita em si mesmo age com mais confiança, fala com mais firmeza, caminha com mais propósito e, como resultado, constrói uma nova realidade. É como afinar um instrumento. Quando sua mente vibra na nota certa da prosperidade, tudo ao redor entra em harmonia. As pessoas certas aparecem, as ideias surgem, as oportunidades se apresentam e até o tempo parece conspirar a seu favor. Nada disso acontece porque o mundo mudou, mas porque a sua frequência interior foi ajustada. Se agora você sente que ainda está longe da vida que deseja, lembre-se, não há atraso. O tempo perfeito é este exato momento. Você está no ponto exato para dar o passo capaz de transformar completamente a sua trajetória. Toda grande virada nasce de um instante de clareza, aquele segundo em que você decide mudar tudo.
Talvez este seja o seu momento. O instante em que escolhe redefinir sua relação com o dinheiro, com o merecimento e com o próprio sentido da vida. A mente humana é como um solo fértil. Ela não questiona o que recebe, apenas faz crescer. Por isso, é essencial escolher com sabedoria as sementes que planta em seus pensamentos. Alimente ideias que o impulsionem, que o fortaleçam e o conduzam a níveis mais elevados. Troque o não consigo por estou aprendendo. Substitua o é difícil por isso está me tornando mais forte. Mudanças simples na forma de pensar geram revoluções silenciosas dentro de você. E essas transformações internas logo se manifestam no mundo externo. Se você está lendo estas palavras, é sinal de que algo dentro de você já despertou. A mudança começou. Mesmo que haja dias luminosos e outros desafiadores, siga firme. Você está construindo uma nova realidade e toda realidade se forma primeiro na mente antes de se manifestar na matéria. A verdadeira riqueza nasce no invisível. Feche os olhos e imagine-se vivendo em abundância. Essa visualização não é uma fantasia, é um pacto silencioso com o futuro que você escolheu criar. Não depende da aprovação de ninguém, apenas da sua decisão de se tornar a melhor versão de si mesmo. Fortaleça essa mentalidade próspera e escreva: o dinheiro chega até mim de maneiras infinitas e inesperadas. Essa afirmação é o primeiro passo para reprogramar a mente para o sucesso. Quanto mais você repete, mais o subconsciente grava essa nova verdade. Repita agora: o dinheiro chega até mim de maneiras infinitas e inesperadas. Essas palavras criam uma ponte vibracional poderosa entre você e a prosperidade. Não imagine apenas o dinheiro em suas mãos. Sinta-o. Perceba a emoção de tê-lo, o alívio de ver sua família segura, o sabor dos alimentos que agora desfruta em paz, o sorriso de quem compartilha essa conquista com você. Quando a imagem é real, o corpo responde, o coração acelera, os olhos brilham, a respiração muda. Nesse instante, sua mente subconsciente recebe o comando e começa a agir silenciosamente para transformar sua visão em realidade. A mudança acontece de forma sutil. Você começará a escolher caminhos diferentes, mesmo sem perceber. O universo entende vibração, e mais do que as palavras, ele responde à emoção que você transmite. Você é como uma antena. Se emite medo, atrai experiências que reforçam esse medo. Mas se vibra fé, gratidão e certeza, o universo inteiro se reorganiza para favorecer você. Muitos dizem querer prosperar, mas permanecem mergulhados em preocupações. Esse conflito cria um bloqueio invisível, como quem espera frutos doces de sementes amargas. A coerência entre o que se deseja e o que realmente se sente é o segredo da manifestação. Vibrar na frequência certa é um exercício diário que nasce dentro de você, não fora. No começo pode parecer estranho. Você se imagina morando em uma casa melhor, dirigindo o carro dos seus sonhos, ajudando pessoas que ama, e ainda assim, as contas continuam as mesmas. Esse é o teste da constância. A vibração verdadeira é aquela que se mantém mesmo quando o exterior ainda não mudou. Se a dúvida aparecer, não lute contra ela, apenas não permita que permaneça. Respire fundo e volta à frequência da confiança. Use o corpo como aliado. Caminhe como quem já conquistou. Fale como quem já alcançou. Sorria como quem sabe que está no caminho certo. O corpo é uma âncora que ajuda a mente a lembrar da nova realidade que está sendo criada. E a gratidão é a ponte que liga o presente ao futuro desejado. Quando você agradece como se já tivesse recebido, envia uma mensagem poderosa ao universo. Eu confio. E é essa confiança que abre as comportas da prosperidade. Agradecer não é pedir, é reconhecer que o que você deseja já existe e está vindo em sua direção. Reclamar constantemente é como fechar as portas da abundância sem perceber. As palavras que você pronuncia todos os dias têm poder criador ou destrutivo. Por isso, observe o que costuma dizer.
Fala mais sobre o que lhe falta ou sobre o que já conquistou. Essa simples mudança de foco pode alterar completamente sua vibração. Aprenda a celebrar até as pequenas vitórias. Cada avanço, por menor que pareça, é um sinal de progresso. E quanto mais você reconhece e vibra nessa frequência, mais resultados positivos começam a se manifestar. Mesmo em ambientes onde reina a descrença, você pode ser a centelha que transforma tudo. Uma única pessoa vibrando alto é capaz de modificar a energia de uma casa inteira. Sua presença pode se tornar transformadora. É algo sutil, quase invisível, mas real. Quando sua mente e seu coração se alinham à prosperidade, você se torna um verdadeiro canal da abundância. O dinheiro não responde ao desespero. Ele flui na direção da calma e da confiança. Confiar no processo, abrir mão do controle e vibrar no sentimento de já é, são atitudes profundamente magnéticas. Isso não significa desistir de agir, e sim agir com serenidade, com a certeza de que o futuro já está preparado, apenas aguardando o momento de se materializar. Quando parecer que as coisas estão demorando, respire fundo e declare: já está feito. Essa vibração dissolve barreiras, transforma muros em portas e obstáculos em degraus. Mesmo que as pessoas ao redor não compreendam sua fé, mantenha-se firme. Quem visualiza com emoção e vibra com verdade, nunca caminha em vão. Ao final de cada dia, revise mentalmente os momentos em que conseguiu manter sua frequência elevada. Esse exercício simples é extremamente poderoso. É assim que uma vida próspera se constrói, um pensamento de cada vez. Valorize seu próprio progresso e agradeça por cada passo, pois são eles que formam o alicerce de uma nova realidade. Visualizar e manter a vibração elevada não é algo místico, mas um código energético que desbloqueia a liberdade, o propósito e a abundância. Tudo começa a mudar quando você decide parar de ver dívidas como inimigos e passa a enxergá-las como mestres que revelam o que precisa ser curado dentro de si. A partir desse entendimento, a jornada deixa de ser sobre pagar contas e se torna sobre transformar sua relação com o dinheiro. Na verdade, o dinheiro nunca foi o problema. O desafio sempre esteve nas emoções associadas a ele: medo, culpa, frustração, sensação de falta. Essas emoções formam muros invisíveis que distorcem a percepção e escondem soluções simples que sempre estiveram próximas. Às vezes, apenas reorganizar prioridades já cria espaço no orçamento. Outras vezes, uma conversa honesta com alguém de confiança traz clareza. Mas a grande virada acontece quando você finalmente aceita que merece prosperar. Quando deixa de agir pela culpa do passado e começa a agir movido pela abundância que deseja viver, o universo responde. O dinheiro inesperado começa a surgir. Propostas aparecem sem aviso. Ideias florescem. Objetos esquecidos ganham novo valor e são vendidos. Nada disso é coincidência. São respostas diretas à nova vibração que você está emitindo. Quando a transformação acontece por dentro, o mundo externo se ajusta naturalmente. Cada gesto de organização financeira abre espaço para novas oportunidades. Você começa a se sentir mais confiante, mais leve e mais capaz. O medo, muitas vezes, paralisa mais do que a dívida em si. Ele impede que você olhe o extrato, que negocie e que planeje. Mas quando escreve cada pendência com clareza em uma folha, o medo perde poder, porque agora há luz. E onde há luz, existe força. Essa força se transforma em ação consciente. Renegociar, cortar excessos, definir metas, criar novas estratégias. Quando você cumpre até os menores compromissos financeiros, o universo percebe. Ele quer saber se você está pronto para viver a sua nova versão. E essa prontidão se prova nas pequenas decisões do dia a dia. Resistir a gastos impulsivos, guardar um valor simbólico, cuidar do que possui.
Cada escolha é um tijolo na construção da sua nova identidade financeira. Visualize uma versão de si mesmo que não foge mais do extrato bancário, mas o encara com tranquilidade, porque sabe que está no controle da própria vida. Organizar-se financeiramente não significa enriquecer de um dia para o outro. Significa se tornar alguém com clareza, consciência e domínio sobre o próprio caminho. Alguém que valoriza cada centavo e sente gratidão por cada conquista. É nesse estado de lucidez e serenidade que a verdadeira prosperidade floresce. Não como acúmulo, mas como liberdade. Liberdade para escolher, para decidir, para agir com propósito e sem medo. Esse é o verdadeiro tesouro. Com o tempo, você perceberá que ao assumir o controle do seu dinheiro, estará também assumindo o controle da própria vida. Sua confiança cresce, seus relacionamentos se tornam mais saudáveis, sua produtividade aumenta, suas metas se tornam claras e reais. Então você compreende na prática que sair do endividamento é possível, que renegociar não é vergonha, mas sabedoria, e que aprender a lidar com o dinheiro é um ato profundo de amor próprio. Há, contudo, um ponto essencial que muitos esquecem: o perdão. É necessário se perdoar pelos erros do passado, pelas decisões tomadas na pressa, pelos momentos em que a emoção falou mais alto. Essas falhas não definem quem você é. O que define sua vida é o que escolhe fazer a partir delas. Tratar-se com compaixão e gentileza torna o caminho mais leve. E é exatamente isso que você merece: leveza, consciência e um novo começo. Dizer basta é o primeiro passo. Basta de sufoco. Basta de repetir padrões. Basta de esconder desafios como se ignorá-los fosse resolver. Talvez esta seja a mensagem que o seu coração esperava ouvir. O recomeço é possível. Toda dificuldade carrega um ensinamento e até o caos financeiro pode se transformar em solo fértil para sua futura liberdade. Mas isso só acontece quando você decide agir. A prosperidade não depende de sorte. Depende de postura. Depende da coragem de se reposicionar diante da vida. Quando você encara os desafios com firmeza e fé, portas começam a se abrir. O valor da dívida não é o mais importante. O que realmente importa é o nível de comprometimento que você tem com a sua transformação. E tudo começa com uma decisão silenciosa, porém poderosa, a de mudar a própria história. Eu não volto mais para aquele lugar. Essa simples decisão, quando nasce do coração, cria uma força invisível que move o universo a seu favor. Não é preciso entender como tudo vai se desenrolar, basta seguir um passo de cada vez. Ao quitar dívidas ou encerrar ciclos antigos, você não está apenas apagando números de uma planilha, está limpando espaço para uma nova vida. Uma vida de liberdade, clareza e prosperidade. Cada atitude guiada pela gratidão reacende o motor da existência. A mente volta a criar, as ideias retornam, as oportunidades reaparecem. Ou talvez nunca tivessem ido embora, apenas estavam encobertas pelas nuvens da preocupação e da queixa. A gratidão é o pano que limpa essas lentes e revela o brilho do que sempre esteve presente. De repente, você percebe a beleza do banho quente numa manhã fria, o valor de um prato simples sobre a mesa, o conforto de um sorriso inesperado, o silêncio que traz paz. Gratidão verdadeira não espera acontecimentos grandiosos. Esperar algo espetacular para agradecer é como tentar respirar apenas quando o ar estiver perfeito. A vida se revela nos detalhes, nos instantes sutis, e é neles que a gratidão precisa nascer. Quando você começa a agradecer, não apenas pelo que tem, mas por quem é, a sua vibração muda completamente. Você abandona o modo automático da escassez e passa a caminhar conscientemente na direção da abundância. E isso vai muito além do dinheiro. É sobre viver o tempo com propósito, investir energia em o que realmente importa, cultivar conversas que nutrem e perceber coincidências como sinais divinos. Muitas vezes, só reconhecemos o valor do que temos quando a vida nos mostra a ausência.
O inesperado, a perda ou o imprevisto são mensageiros de despertar. O que antes parecia banal ganha novo significado. A gratidão amadurece quando percebemos que nada é garantido e mesmo assim já recebemos muito. Quando ela se torna autêntica, deixa de ser obrigação e vira escolha, uma escolha poderosa. As palavras usadas ao agradecer moldam a frequência que você emite. Um simples obrigado, dito com presença e alma, tem mais poder do que qualquer técnica complexa. O universo não responde à perfeição, responde à intenção. Agradecer de forma sincera é como abrir janelas para que uma nova energia entre. O que estava parado começa a se mover. As situações se alinham, as pessoas certas aparecem e os caminhos se revelam naturalmente. O segredo está na leveza. Quanto menos você tenta controlar, mais tudo flui. Gratidão não é conformismo, é movimento. Não significa se contentar com pouco, mas reconhecer o que existe enquanto mantém o olhar firme no futuro. É estar plenamente presente, mesmo sem compreender todos os porquês, mas confiando no propósito que guia sua história. Essa atitude gera paz. Mesmo os momentos de dor escondem presentes. O emprego perdido pode abrir espaço para algo melhor. A amizade que se afastou pode devolver tempo para reconexão interior. Uma doença pode ser o pedido silencioso do corpo por cuidado e pausa. A gratidão tem o dom de transformar a dor em sabedoria. Não é sobre fingir que tudo está bem, mas sobre enxergar beleza mesmo no caos. Prosperidade e reclamação não coexistem. Abundância se aproxima de quem valoriza o que já possui. Quem honra o pouco demonstra estar preparado para receber o muito. Essa é uma lei universal. Quando você agradece antes mesmo de ver o resultado, envia um sinal de confiança. Essa confiança é uma senha energética que abre portas invisíveis. A vibração da gratidão é irresistível. Pessoas gratas emanam uma presença leve, serena e acolhedora. Elas transmitem paz, segurança e contentamento. Essa energia atrai boas relações, oportunidades certas e encontros significativos. A vida não se torna perfeita, mas se torna mais fluida e gentil. Você se transforma em um ímã de boas experiências. Não porque tudo dá certo, mas porque até os desafios passam a ensinar. Quanto mais profundo é o sentimento de gratidão, menos exigente você se torna e mais aberto fica ao que a vida oferece. A beleza se revela no simples, o valor está no comum, a magia mora no cotidiano. O café quente vira ritual, a conversa casual vira conexão, o trajeto diário se torna contemplação. E quanto mais você agradece, mais percebe que já possui infinitamente mais do que imaginava. Se existe um ponto de partida para transformar completamente sua vida, ele se chama gratidão. A gratidão é a semente que, quando lançada no solo do agora, germina em colheitas abundantes. À primeira vista parece um gesto pequeno, mas o impacto que causa é imenso. É uma escolha diária que, com o tempo, muda sua frequência interior e, como reflexo, transforma toda a sua realidade. Quando o coração transborda gratidão, a alma repousa em paz. E é nesse terreno sereno que qualquer sonho encontra espaço fértil para florescer. Observe o ambiente onde vive ou trabalha. Tudo ao seu redor reflete o que se passa dentro de você. Roupas amontoadas, papéis esquecidos, objetos quebrados, gavetas cheias, cada detalhe comunica algo. Existe uma ligação invisível, porém poderosa, entre o espaço físico e sua vibração interior. Não se trata apenas de estética, mas de energia. Um ambiente desorganizado cria ruído, dispersa o foco e drena a criatividade. Com o tempo você se acostuma ao caos e passa a acreditar que ele é natural. Mas muitas vezes a bagunça verdadeira não está nos objetos, e sim no apego que mantém a eles. Guardar o que já perdeu a função é como segurar o passado com tanta força que não sobra espaço para o novo. Essa resistência silenciosa impede o fluxo da abundância.
A sensação de estagnação raramente vem de fora. Ela nasce do ambiente e da energia que você permite que permaneçam. Isso não é superstição, é vibração. Lugares carregados trazem peso e confusão mental. Espaços limpos e leves inspiram clareza e entusiasmo. Quando você organiza o que está ao redor, também organiza o que está dentro. Colocar ordem na casa é um ato de coragem, pois cada objeto guarda emoções. A caneca trincada que você mantém porque lembra alguém, a roupa que não serve mais, mas que você insiste em guardar, tudo carrega memórias do que você já foi. Porém, nem tudo o que pertenceu ao seu passado contribui para quem você está se tornando. Manter essas peças é como deixar portas abertas para versões antigas de si mesmo. O desapego exige uma decisão consciente. E essa decisão é, ao mesmo tempo, o início de um novo ciclo. Olhe para cada objeto e diga com serenidade: sou grato pelo que você representou, mas agora abro espaço para o novo. Esse simples gesto cria movimento. O fluxo da abundância precisa de caminhos livres, não apenas físicos, mas também simbólicos. É como abrir as janelas de um cômodo claro e ventilado, onde os olhos descansam e o corpo respira com leveza. Um espaço assim acolhe, inspira e silenciosamente declara: aqui há espaço para crescer. Essa harmonia externa reflete diretamente na energia interior. Quando o ambiente se equilibra, a mente se alinha e o coração se prepara para receber com confiança tudo o que deseja. Às vezes basta abrir uma gaveta e organizá-la. O ato parece pequeno, mas provoca transformações profundas. Cada objeto deixado para trás representa algo que também se desprende dentro de você. Enquanto limpa, arruma e se desfaz do que não serve mais, sua mente se expande, o corpo se torna mais leve e a energia volta a circular. Não é apenas arrumar a casa, é reorganizar a própria vibração. Então, o inesperado começa a acontecer. Ideias surgem, convites aparecem, oportunidades se revelam com naturalidade. O peso dá lugar à fluidez. O espaço ao redor torna-se o espelho do espaço interior. Tudo o que você escolhe manter carrega uma energia. Cercar-se de objetos que transmitem leveza e bem-estar não é luxo, é cuidado energético. O ambiente em harmonia com seus sonhos torna-se um lembrete diário de quem você é e do que está manifestando. Ele sussurra nos detalhes: você merece o melhor. Não é ostentação, é intenção. Cada parede, cada canto, cada gaveta comunica algo. Cabe a você decidir se essa comunicação alimenta a expansão ou mantém a estagnação. Mudanças simples, quando feitas com consciência, acumulam um poder imenso. Mover um móvel, doar o que não usa, descartar o que perdeu sentido, cada atitude é uma chave girando por dentro. O ar se renova, o ambiente respira e você respira junto. Ambientes desorganizados drenam energia, mesmo que a mente tente ignorar. O cérebro pode se acostumar com a bagunça, mas o corpo não. Ele permanece em estado de alerta. Essa tensão silenciosa gera cansaço, irritação e a sensação de que a vida está fora de controle. Um espaço organizado, ao contrário, devolve a paz, amplia o foco e clareia as ideias. Até o tempo parece render mais. Ao transformar o ambiente, você começa a se tratar com mais respeito. Viver num lugar que reflete cuidado desperta dignidade. Você passa a se ver como alguém que merece conforto, harmonia e beleza. E essa percepção se estende às suas escolhas, aos seus relacionamentos e à forma como se apresenta ao mundo. O seu lar deixa de ser obstáculo e se torna aliado, fortalecendo sua vibração e conduzindo-o a uma vida mais leve e equilibrada. No fundo, arrumar o lugar onde vive é uma declaração silenciosa de amor próprio. Um modo de dizer: estou pronto para o novo. Criar espaço não é apenas abrir lugar para objetos, mas preparar o terreno para que a prosperidade permaneça. Desejar uma vida grandiosa é importante, mas preparar-se para recebê-la é essencial. E esse preparo começa exatamente onde você está, com as escolhas que faz hoje.
Há também algo profundamente transformador no simples ato de estender a mão sem esperar nada em troca. Quando você ajuda alguém com o coração sincero, a energia liberada retorna multiplicada. Nada se perde quando o gesto nasce da alma. É como acender duas luzes ao mesmo tempo, uma no coração de quem recebe e outra dentro de você. A generosidade é uma das expressões mais puras da verdadeira riqueza. Ela não depende de quanto você tem, mas da disposição de compartilhar o que é. A abundância não surge do acúmulo, mas do reconhecimento de que você já tem o suficiente para dividir. Esse transbordar interior fortalece o fluxo da vida. Cada ato de generosidade é uma semente lançada num solo fértil. Algumas brotam rapidamente, outras demoram, mas todas florescem quando alimentadas com intenção verdadeira. Dar não é sobre sobra, é sobre fé. É confiar que, mesmo ao oferecer uma parte do que possui, o universo trará mais adiante em dobro. Essa confiança silenciosa mantém o ciclo da abundância girando. Tudo o que você oferece com amor retorna em forma de oportunidades, encontros e bênçãos inesperadas. Um gesto simples pode transformar completamente o dia de alguém. E talvez você nunca saiba o quanto significou, mas quem recebeu sentirá. Isso é riqueza em sua forma mais genuína, não medida em números, mas em significado. A generosidade cria campos magnéticos. Ela atrai pessoas certas, abre portas e ilumina caminhos. Não porque compra recompensas, mas porque eleva a sua vibração. E quando sua vibração muda, o mundo inteiro muda com você. O efeito colateral da generosidade é a cura. Cura da escassez, da solidão, do vazio silencioso que às vezes persiste mesmo em meio ao conforto. Quem doa com o coração nunca fica sem. O que nasce da alma sempre retorna à alma. Às vezes em outro tempo, outra forma, outro lugar, mas sempre maior. A vida tem um modo generoso de retribuir. Muitas vezes devolve o que você deu em dobro, ou até em triplo. E nem é preciso entender o como, basta confiar. O segredo está em soltar. Quando você entrega, confia e para de tentar controlar, o pouco se transforma em muito. E essa abundância, quando vivida com intenção pura, transforma-se em legado. O beleza da generosidade também está em seu poder de ensinar sem palavras. Quem partilha, educa pelo exemplo. Crianças que crescem presenciando gestos de doação aprendem que o mundo é feito de trocas, não de competição. Adultos que são ajudados reencontram a fé na humanidade. No fundo, todo ser humano deseja ser visto, lembrado e acolhido. Às vezes, o que impede alguém de desistir é justamente um gesto simples vindo de você, carregado de alma e sinceridade. Essa corrente não tem fim. Quem recebe com gratidão sente vontade de retribuir, e assim o ciclo se renova, cresce e se expande. Quanto mais você participa dele, mais percebe que a verdadeira abundância não é ter mais que os outros, mas ter o suficiente para compartilhar. É viver com o coração tranquilo, dormir em paz e caminhar com leveza. Essa é uma das formas mais puras de riqueza, talvez a mais rara de todas. Não é necessário exibir o que doa. Os atos mais grandiosos de generosidade acontecem no silêncio, longe dos holofotes e sem aplausos. É nesse espaço íntimo que Deus age. Ele não conta valores, ele percebe intenções. Uma única moeda entregue com amor vale mais do que 1000 dadas por vaidade. Jamais subestime o que você tem para oferecer. Pode parecer pouco aos olhos do mundo, mas se for verdadeiro, será suficiente para tocar corações. Ser generoso é um ato de coragem e de fé. Fé de que nada faltará. Fé de que ao doar você não perde, mas se expande. Doar é declarar confiança na vida. E a vida se alegra com quem confia nela. Ela responde com sutilezas, encontros inesperados, caminhos abertos, sincronicidades Você fez a escolha perfeitas certa. que sussurram. Talvez você já tenha notado que sempre após ajudar alguém, algo bom acontece com você, às vezes no mesmo dia, outras semanas depois.
mas sempre acontece. E quanto mais natural esse ato se torna, mais leve e fluido o processo se mostra. Você passa a doar, porque isso faz parte de quem é. E então, sem esforço, a prosperidade se manifesta em áreas que você nem imaginava. Se hoje você sente que tem pouco, tente dividir um pouco. O retorno será surpreendente, porque a generosidade, quando se torna hábito, deixa de ser ideia e se transforma em identidade. Pessoas generosas não apenas atraem prosperidade, elas inspiram, iluminam o que estava escuro e lembram ao mundo que ainda vale a pena acreditar. Cada decisão constrói o caminho. A transformação raramente acontece em saltos repentinos, mas na constância silenciosa das escolhas que quase ninguém vê. Levantar um pouco mais cedo, economizar em vez de ceder ao impulso, dizer não ao que desvia do propósito. Cada gesto é um tijolo na estrada da manifestação. Nada é aleatório quando há intenção. O universo responde ao movimento. Ele não se move na inércia, mas na ação consciente. E o que realmente importa não é a quantidade, mas a verdade que acompanha o gesto. Não existem fórmulas externas, existe alinhamento interno. É desse alinhamento que nascem os milagres visíveis, e é nele que habita a serenidade de quem sabe, mesmo antes de ver, que escolheu o caminho certo. Quando você age com intenção verdadeira, sem depender de aplausos ou aprovação, algo muito profundo se fortalece dentro de você. Autoconfiança cresce, e à medida que ela aumenta, tudo ao redor começa a se transformar. Sua voz muda, o jeito de caminhar se altera, o olhar ganha firmeza e até a forma como o mundo o percebe é diferente. Portas que pareciam trancadas começam a se abrir, não por sorte, mas porque você se tornou alguém capaz de criar as próprias chaves. Muitas pessoas acreditam que só devem agir quando estiverem totalmente prontas. Porém, a prontidão não cai do céu. Ela nasce do movimento. Você dá o passo, aprende, erra, ajusta, tenta de novo e descobre que estava muito mais preparado do que imaginava. O medo, nesse processo, deixa de ser um muro e se torna um sinal. Aquilo que assusta muitas vezes aponta exatamente na direção que você precisa seguir. Coragem não é viver sem medo, e sim avançar apesar da presença dele. Propósito não é algo distante ou inacessível, é concreto. É transformar valores em atitudes reais. É viver com coerência, inclusive nas decisões pequenas. É resistir ao consumo impulsivo e escolher investir com sabedoria naquilo que realmente constrói o futuro que você deseja. O verdadeiro tesouro não está na aparência, mas na capacidade de se controlar. É dizer não ao que é supérfluo para poder dizer sim com força ao que realmente importa. Quando você age com consciência, começa a se enxergar de outra forma. Suas escolhas deixam de ser automáticas e passam a se tornar declarações silenciosas da vida que quer criar. Nesse ponto, você entende que não precisa provar nada para ninguém. Os resultados passam a falar em seu lugar. As pessoas começam a perceber que algo em você mudou, mesmo sem saber explicar. É a sua vibração que se transformou. Quando aquilo em que você acredita se alinha às suas atitudes, forma-se um campo magnético ao seu redor. Oportunidades surgem, conversas importantes acontecem, mentores aparecem e nada disso é consequência energética. Esse caminho não é percorrido com pressa, mas com presença. Estar atento em cada escolha traz sentido para a jornada. Cada valor guardado com propósito é um voto a favor do seu futuro. Cada hora de esforço, mesmo cansado, é uma semente de confiança plantada em si mesmo. Nada disso passa despercebido, nem por Deus, nem pelo universo. Existe uma lei invisível que honra o esforço constante com o retorno em algum momento. Chega um ponto em que você deixa de procurar sinais fora de si e passa a ser o próprio sinal. Para de apenas esperar milagres e começa a viver de forma que a sua própria vida se torne um milagre em movimento. O que antes parecia impossível passa a ser parte da rotina. O plano sai do papel e vira prática.
A manifestação deixa de ser um sonho distante e se torna consequência natural da sua postura. Tudo aquilo que você conquistou foi construído sobre decisões. Cada vitória nasceu de pequenas atitudes repetidas. Cada expectativa realizada foi preparada por escolhas consistentes. Por isso, continue. Mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, o universo não responde à indecisão, responde à escolha firme. A cada passo, uma nova perspectiva. A cada escolha, um cenário diferente. Até que, quase sem perceber, sua realidade inteira está transformada. E quando você olhar ao redor e notar que está vivendo aquilo que um dia pareceu impossível, a resposta será simples. Você acreditou, tomou decisões conscientes e caminhou com propósito. Fé sem ação é apenas desejo, mas quando a ação nasce do propósito, ela se torna a linguagem que o universo entende. Riqueza não é fruto de acaso nem privilégio aleatório. É posicionamento interior. É uma escolha renovada dia após dia. Não basta querer. É preciso decidir com o corpo, com atitudes firmes e com disciplina, mesmo quando ninguém está assistindo. Não se trata de vaidade, e sim de um pacto silencioso com uma vida cheia de significado. Uma vida que não abençoa apenas você, mas também sua família, aqueles que virão depois e todas as pessoas que cruzam sua estrada. A decisão é a linha que separa uma realidade da outra. Ela não depende do valor na sua conta, do bairro onde mora ou das experiências que já viveu. Ela nasce no instante em que, cansado de apenas sobreviver, você escolhe viver com direção e propósito. No momento em que se posiciona com clareza, algo desperta dentro de você. As dúvidas enfraquecem, as desculpas perdem força e o conformismo começa a incomodar, porque você já viu com os próprios olhos o que é possível. E mais do que isso, já decidiu que vai alcançar. Essa firmeza reconfigura sua mentalidade. Você abandona crenças antigas. A ideia de que o dinheiro é algo impuro já não faz sentido. A frase "isso não é para mim" perde completamente o peso, porque ao escolher prosperar, não é apenas sua conta que muda, é a sua identidade. Você passa a agir como alguém que conhece o próprio valor, começa a planejar com clareza, a construir com consciência e propósito. Uma decisão verdadeira é capaz de revolucionar tudo. Muitas vezes, o mais difícil não é decidir, e sim permanecer fiel à decisão. O caminho não vem acompanhado de atalhos, ele traz obstáculos, dias em que nada parece avançar e pessoas que não entendem suas escolhas. É justamente nesses momentos que a decisão se prova legítima. Riqueza não está ligada apenas ao resultado final, mas também à perseverança. É manter o compromisso mesmo quando tudo ao redor sugere desistir. É escolher acreditar no futuro, mesmo quando o presente desafia a sua fé. Quem realmente decidiu não abandona tudo no primeiro tropeço, porque entende que tropeçar é parte de quem continua avançando. Quem nunca se move também nunca tropeça. Quando a escolha é feita com Deus no centro, algo muda de nível. A prosperidade deixa de ser busca por ego e se transforma em missão com propósito. A vida ganha peso de responsabilidade, mas também a leveza de saber que você não está caminhando sozinho. Há uma força maior guiando cada passo e, a partir daí, o caminho deixa de ser apenas esforço e se torna chamado. Quando se anda com fé e propósito, até os atrasos viram professores. Esse novo modo de viver passa a influenciar cada área da sua rotina. Você começa a perceber detalhes que antes ignorava. A forma como usa o tempo, o tipo de conteúdo que consome, as conversas que alimenta, as trocas de energia que aceita. Surge uma nova atenção ao que edifica e ao que desgasta. Essa atenção não nasce do medo de errar, mas da clareza de que tudo aquilo que entra em você molda o seu interior. Quem escolhe viver em prosperidade não pode se permitir viver no piloto automático. Cada passo passa a ser consciente. Cada escolha é carregada de intenção. Você aprende a recusar o que não eleva e a abraçar aquilo que contribui para a sua expansão.
Isso reorganiza também os relacionamentos. Algumas pessoas que limitavam seu crescimento se afastam, enquanto outras, com mentalidade de expansão, se aproximam. Os vínculos se tornam mais profundos e coerentes com a estrada que você decidiu trilhar. Até mesmo as relações mais desafiadoras ganham um novo significado. Você começa a enxergar além da superfície e entende que não está aqui para convencer ninguém, mas para cumprir o seu chamado. Isso muda a forma de reagir às críticas, julgamentos e desconfianças. Você percebe que não precisa se explicar. A sua constância se torna a sua resposta. Com o passar do tempo, essa decisão por uma vida próspera começa a se refletir em áreas que você nem imaginava. Sua saúde melhora porque você passa a se cuidar com mais carinho. Sua postura muda, pois agora carrega um senso de direção dentro de si. O ambiente ao seu redor se transforma, porque você entende que o externo precisa acompanhar a evolução do interno. Essa mudança, no começo discreta, vai crescendo até transbordar. Quando alguém perguntar o que você fez para mudar tanto, talvez você apenas sorria e responda: "Eu escolhi." E essa escolha, por mais simples que pareça, exige força para abandonar o papel de vítima e assumir o papel de autor da própria história. Pede paciência para aceitar que o caminho da prosperidade não é reto. É cheio de curvas, testes, silêncios e recomeços. Mas é justamente essa jornada que o torna digno da vida abundante que decidiu viver. Prosperar exige humildade para aprender e disposição para reaprender sempre que a vida pedir. Acima de tudo, requer constância, porque a verdadeira abundância não se sustenta em impulsos momentâneos, mas em raízes firmes e profundas. Essas raízes se fortalecem todas as vezes que, dia após dia, você reafirma a decisão de seguir adiante. Lembre-se disso quando o vento soprar contra, quando tudo parecer estagnado, quando a dúvida bater à porta. Volte à origem, recorde o motivo que o fez começar. Quem decide de verdade nunca perde o porquê de vista. E é esse motivo vivo que mantém a chama acesa, mesmo nas noites mais silenciosas. Prosperidade não é destino final, é caminho contínuo. Se você permanecer fiel a essa jornada com coragem, sabedoria e fé, o que hoje parece sonho, logo se tornará realidade palpável. Cada passo dado até aqui já despertou forças que estavam adormecidas. Um novo nível de consciência foi ativado e, a partir deste ponto, não há retorno. Sua visão se ampliou, suas decisões ganharam nitidez. Isso já é prosperidade em ação. A grande virada não acontece quando o dinheiro chega, mas quando você reconhece que é digno de recebê-lo. Esse reconhecimento interno é o início da verdadeira riqueza. E ela já começou a florescer dentro de você. Agora, gestos que antes pareciam pequenos ganham um novo valor. O cuidado com o que possui, a vontade de aprender antes de gastar, a satisfação em dizer não ao que dispersa para dizer sim ao que constrói. Esses sinais mostram que sua energia está alinhada com a prosperidade. Você já não persegue o dinheiro, está se tornando alguém que o atrai naturalmente, porque sua vibração mudou. Riqueza é reflexo daquilo que se cultiva por dentro. Foco, clareza, disciplina e fé. Mesmo que ainda não veja os resultados no plano físico, eles já estão germinando no invisível. Seus pensamentos, sentimentos e atitudes estão emitindo sinais potentes. O universo compreende a linguagem de quem visualiza com emoção, sente com verdade e age com propósito. Essa combinação cria um campo magnético irresistível, atraindo tudo o que vibra na mesma frequência. Por isso, prepare-se. Coincidências significativas vão surgir. Ideias inspiradas se encaixarão com precisão. Pessoas certas aparecerão e os caminhos começarão a se abrir. Nada disso é sorte. É retorno vibracional. Mesmo nos períodos silenciosos, quando tudo parecer parado, saiba que o movimento continua acontecendo nos bastidores. Nem todo crescimento é visível, mas todo crescimento verdadeiro é inevitável
quando a semente foi bem plantada. E você plantou conhecimento, cultivou fé e tomou decisões corajosas. Agora é tempo de regar com persistência, nutrir com constância e iluminar com confiança. Não é preciso saber quando o resultado virá, apenas continue caminhando. Mesmo quando o terreno parecer frágil, avance, pois quem permanece até o fim sempre colhe. A prosperidade não chega com barulho, mas se instala com suavidade. Ela se aproxima de modo discreto, quase como se quisesse testar se você está pronto para recebê-la sem se perder. Os primeiros sinais não são grandiosos, mas sutis. Uma rotina que finalmente se organiza, um convite inesperado, uma crença limitante que simplesmente desaparece. Se mantiver o olhar atento, verá que a abundância já começou a se manifestar. Ela não vem como um único evento, mas como uma sequência de transformações, internas e externas, que juntas mudam completamente o rumo da vida. Quando olhar para trás, reconhecerá o quanto evoluiu. Valorize cada conquista, por menor que pareça. Cada vitória é um lembrete de que você está no caminho certo. Não é sobre ter resolvido tudo, e sim sobre ter decidido continuar firme. Agora sua fé tem raízes sólidas, e sobre elas seus planos crescerão fortes. Com Deus no centro, jamais estará só. As portas que se fecharem não serão fracassos, mas redirecionamentos. As pessoas que se afastarem serão apenas indícios de que sua evolução incomoda quem escolheu permanecer parado. E as dificuldades serão empurrões divinos, projetando você para níveis mais altos de preparo e maturidade. Você está sendo moldado para sustentar o que tanto pediu. E essa preparação exige foco, exige que abandone comparações, rejeite a pressa e silencie as distrações que se disfarçam de oportunidades. Nem tudo o que brilha é bênção. A verdadeira riqueza se revela no que pede fé, disciplina e autenticidade. É nesse ponto que você aprende a diferenciar o que alimenta a alma daquilo que apenas satisfaz o ego. Essa maturidade será o alicerce que o manterá estável quando o dinheiro começar a chegar, quando novas propostas surgirem e quando a vida começar a entregar o que você sempre sonhou. Chegar até aqui não é pouco. Muitos desistiram no meio da jornada, vencidos pela dúvida, distraídos pelo imediatismo. Mas você não. Você foi além. Leu cada palavra, absorveu cada ensinamento, tomou decisões conscientes. É por isso que vai conquistar, porque o que você busca não é apenas acumular bens, mas enriquecer com propósito. Quer viver com coerência, ser canal, não depósito, deixar legado, não apenas resultados passageiros. E é exatamente por isso que a prosperidade está se aproximando. Ela reconhece corações prontos. Ela se instala onde há espaço limpo e alma preparada para recebê-la. Mantenha-se nesse estado de presença. Continue dizendo sim aos desafios que elevam. Continue confiando, mesmo quando o ritmo parecer lento. A prosperidade sabe exatamente onde encontrá-lo. E está vindo ao seu encontro no tempo perfeito. E pode acreditar, esse tempo está muito mais próximo do que imagina. A abundância começa a se manifestar quando você entende que prosperidade não é apenas dinheiro, é energia. O dinheiro é apenas uma das expressões desse fluxo, mas o verdadeiro poder está em como você se abre para recebê-lo. Muitas vezes, o que bloqueia o progresso não é a falta de oportunidades, mas a dificuldade de se sentir digno delas. Quando você muda sua vibração e assume que merece, o universo responde. Há um poder silencioso na decisão de cuidar melhor de si mesmo. Ao honrar o próprio corpo, respeitar o descanso e escolher com consciência o que consome, você envia ao universo um sinal de merecimento. Esse gesto comunica que está pronto para receber mais, porque está cuidando do que já tem. Isso cria um ciclo virtuoso. O autocuidado transforma-se em prosperidade em movimento. Ser próspero também é enxergar possibilidades onde outros veem apenas limites. Enquanto muitos reclamam da crise, a mente próspera enxerga oportunidade.
Enquanto outros veem falta, você vê espaço para criar. Essa mudança de olhar é o que diferencia quem apenas sonha de quem realiza. O segredo não está no que acontece, mas no significado que você atribui ao que acontece. A vida próspera é construída em camadas. Cada disciplina diária, cada decisão consciente e cada gesto de gratidão são tijolos na fundação de um futuro sólido. O crescimento não vem de um salto mágico, mas da soma de passos constantes. Quando você entende que cada gesto importa, percebe que já está construindo a vida que sempre quis, mesmo antes que ela se manifeste completamente. O silêncio é um dos aliados mais poderosos dessa jornada. Não há necessidade de anunciar planos nem justificar decisões. O verdadeiro crescimento acontece nos bastidores. A árvore não faz ruído enquanto cresce, mas no tempo certo todos veem os frutos. Da mesma forma, sua prosperidade floresce primeiro dentro de você, até que se torne impossível escondê-la. Poucos falam sobre isso, mas a generosidade é um dos maiores catalisadores da abundância. Quando você doa, não apenas ajuda alguém, você libera energia para que ela circule e retorne multiplicada. Esse movimento cria um fluxo no qual nada fica parado. Quem dá de coração nunca fica vazio, porque sempre está alimentando a corrente da vida. Quanto mais oferece, mais espaço cria para receber. A verdadeira prosperidade exige desprendimento. É preciso soltar o que já cumpriu seu papel. Objetos, emoções, vínculos, para que o novo possa chegar. E é exatamente isso que você está aprendendo a fazer. Liberar o velho, confiar no processo e caminhar com fé. Porque quem confia atrai, e quem permanece conquista. O apego é um dos maiores pesos que você pode carregar. Ele ocupa o espaço que o novo precisa para se manifestar. Prosperar é, antes de tudo, ter coragem de esvaziar. É abrir espaço dentro e fora de si para que o fluxo da vida volte a circular. Quando você solta o que já cumpriu seu propósito, cria espaço para que o que está chegando possa florescer. Outro pilar essencial da prosperidade é a disciplina emocional. Viver em abundância não significa estar livre de desafios, e sim escolher como reagir a eles. A vida sempre enviará situações para testar sua fé, sua constância e sua capacidade de permanecer calmo diante do incerto. Se em vez de reagir com desespero, você escolhe manter-se confiante, o universo interpreta isso como sinal de maturidade espiritual e o reconhece como alguém pronto para receber mais. O caminho da abundância não se percorre em pressa. Quem corre demais acaba tropeçando em atalhos que parecem promissores, mas afastam do propósito verdadeiro. Paciência não é falta de ação, é confiança profunda. É saber que cada semente tem seu tempo e que a colheita é certa quando se cultiva com constância e amor. Prosperar também é aprender a dizer não. Muitos acreditam que aceitar tudo é sinal de crescimento, mas a sabedoria está em recusar o que não alimenta sua missão. Cada não dito ao que não contribui é um sim ao futuro que você deseja construir. Essa clareza de limites fortalece sua energia e mostra ao universo que você sabe o que quer e está preparado para receber. O ambiente ao seu redor reflete diretamente seu estado interior. Lugares confusos drenam energia, enquanto espaços limpos e organizados elevam a vibração e inspiram clareza. Cuidar da casa, da mesa de trabalho ou do quarto onde você repousa não é vaidade, é alinhamento energético. Quando o espaço físico reflete ordem, a mente também se torna fértil para criar e prosperar. A verdadeira prosperidade também se revela na forma como você celebra. Comemorar pequenas vitórias é um treino poderoso de percepção. Quem aprende a reconhecer o progresso atrai mais motivos para agradecer, pois o universo responde ao que é valorizado. Quanto mais você honra cada detalhe, mais detalhes prósperos surgem. O dinheiro não chega apenas para quem o deseja, mas para quem o respeita.
Respeitar o dinheiro é usá-lo com consciência, investir com sabedoria, evitar o desperdício e, ao mesmo tempo, não aprisioná-lo por medo. Quando você entende que o dinheiro é energia em movimento, ele se transforma em instrumento de liberdade, não em prisão. A prosperidade caminha lado a lado com a humildade. Quanto mais próspera é uma pessoa, mais ela reconhece que não conquista nada sozinha. Ser grato a quem ajudou, honrar as origens e valorizar o caminho cria um campo vibracional imenso. O orgulho afasta, mas o coração humilde atrai. Um coração em paz é o terreno mais fértil da abundância. Carregar mágoas, culpas ou ressentimentos fragmenta a energia e enfraquece a vibração. O perdão é o remédio que limpa esse campo. Perdoar não é esquecer, é libertar-se do peso que bloqueia a prosperidade. E quanto mais leve você se torna, mais espaço existe para o novo chegar. A fé é o fio que costura todas as partes da prosperidade. Você pode ter planos, disciplina e esforço, mas sem fé a energia se dispersa. A fé é o combustível invisível que transforma pensamento em matéria e visão em realidade. Não é crença cega. É certeza silenciosa de que o bem já está a caminho, mesmo que os olhos ainda não o vejam. Um hábito poderoso é visualizar o futuro como se ele já fosse presente. Imagine-se vivendo a vida que deseja. Sinta o ambiente, as pessoas, as emoções. Essa prática ensina o subconsciente a reconhecer essa realidade como possível e acelera a manifestação. Não é fantasia, é programação vibracional. A prosperidade também se manifesta nas palavras que você escolhe usar. O que sai da sua boca molda o que acontece à sua volta. Quem reclama atrai mais motivos para reclamar. Quem declara abundância atrai experiências que confirmam essa vibração. Cada palavra é uma semente. Fale com consciência, plante com intenção. Cercar-se de pessoas com energia semelhante é outro segredo da prosperidade. Relações negativas drenam o campo vibracional, enquanto pessoas alinhadas ao propósito fortalecem sua caminhada. Escolher bem quem caminha ao seu lado é escolher a velocidade e a qualidade da sua jornada. Lembre-se, prosperidade não é destino, é caminho. Não se trata de um ponto de chegada, mas de uma decisão diária. Cada pensamento, cada palavra e cada gesto são votos de alinhamento com a vida que você quer viver. Quanto mais consciente disso, mais a sua realidade refletirá a abundância que já habita em seu interior. A lei da atração ensina que tudo aquilo em que você foca cresce. Bob Proctor dizia que a mente é como um ímã. Ela não atrai o que você diz, mas o que sente profundamente. Se sua mente vibra em escassez, a escassez se repete. Se vibra em abundância, o universo devolve em forma de resultados. Ele lembrava que a riqueza é criada duas vezes. Primeiro na mente e depois no mundo físico. Você que tem acompanhado o canal Doutor Fortuna sabe que ultimamente estamos comentando que nosso canal foi desmonetizado pelo YouTube. Isso significa que perdemos todas as fontes de renda que o canal tinha. O YouTube mudou as regras e, infelizmente, isso aconteceu. Por isso, neste momento, se você gosta do nosso trabalho e quer que o canal Doutor Fortuna continue no ar diariamente, ajude a mantê-lo com alguma doação via Pix. Essas doações são importantes para conseguirmos manter os editores e toda a equipe que trabalha diariamente para que o canal continue existindo. Não é obrigação, é algo voluntário. Obrigado por estar aqui, fique com Deus. O Pix vai estar no primeiro comentário. Nada existe por acaso. O carro que você dirige, a casa onde mora, o trabalho que realiza, tudo isso antes foi apenas uma ideia na mente de alguém. A lei da atração confirma esse princípio. O que você visualiza com emoção se torna inevitável. Mas Bob ensinava um segredo. Pensamento sem sentimento é estéril. Você pode repetir afirmações o dia inteiro, mas se dentro de si ainda houver medo ou culpa, é essa vibração que o universo reconhecerá. A lei da atração não entende palavras, entende frequência.
Se você consegue ver em sua mente, pode segurar em suas mãos, dizia ele. Essa frase revela o poder da imagem mental. Quanto mais clara e emocionalmente carregada for a visão, mais rápido ela se materializa. A lei da atração não faz distinção entre pequeno e grande. Para o universo, pedir um copo d'água ou R$1 milhão tem o mesmo peso. Quem limita é a mente humana. A energia que cria mundos não conhece dificuldade, apenas responde à vibração emitida. Por isso, amplie sua visão. Acredite em mais, mesmo que o raciocínio tente duvidar. Muitos não atraem prosperidade porque esperam se sentir prontos, mas a preparação acontece no caminho. Bob lembrava, você não precisa saber o como, basta ter fé no porquê. O universo cuida dos detalhes invisíveis. Você apenas precisa sustentar a vibração correta e agir quando a inspiração surgir. A lei da atração é também a lei da coerência. Não se pode desejar riqueza e criticar quem prospera. Essa incoerência cria bloqueios, porque inveja e ressentimento vibram em escassez, e a escassez só atrai mais de si mesma. Aprenda a celebrar o sucesso dos outros. A alegria compartilhada multiplica a abundância. A mente consciente pode desejar sucesso, mas se o subconsciente duvida, a energia se divide. A verdadeira manifestação começa no inconsciente. Por isso, reprogramar-se é o maior ato de libertação. Agir como se já tivesse recebido é uma das chaves mais poderosas. Esse comportamento envia um sinal claro ao universo. Eu confio. E onde há confiança, há materialização. Nada se transforma de um dia para o outro. Novos paradigmas se constroem na constância. Repetição, visualização e ação coerente formam a tríade que cria uma nova identidade vibracional. A lei da atração responde ao que é firme, não ao que é feito apenas de vez em quando. Para Bob Proctor, a verdadeira riqueza é integral, financeira, emocional e espiritual. Ele dizia que a abundância é o estado natural do ser humano e que a escassez é apenas uma ilusão aprendida. A clareza era outro ponto central em seus ensinamentos. Quem não sabe exatamente o que quer, envia sinais confusos ao universo. Pedir prosperidade de forma vaga gera respostas vagas. E talvez o mais importante, você não é resultado do ambiente, mas da mente que cultiva. A lei da atração age com poder quando você deixa de buscar justificativas externas e decide criar a realidade a partir do seu interior. A gratidão, segundo Bob, é o atalho mais rápido para mudar de vibração. Quando você agradece como se já tivesse recebido, o universo entende que a entrega está feita e abre as portas. Cuidar da sua energia, das suas companhias e dos seus pensamentos é o verdadeiro trabalho espiritual. A energia das pessoas com quem você convive afeta diretamente sua vibração. Cercar-se de mentes prósperas eleva o seu campo e acelera os resultados. Bob também ensinava que riqueza e espiritualidade não são opostos, são expressões da mesma fonte. Prosperar é honrar o Criador através da expansão. Viver limitado não é humildade, é recusa inconsciente ao seu próprio potencial. Quando você prospera com propósito e ajuda outros a fazerem o mesmo, o universo responde com ainda mais abundância. Resultados não mudam por acaso, mudam por causa, e a causa está sempre dentro de você. Pensamento, emoção e ação formam a equação que transforma energia em matéria e desejo em realidade. O universo não trabalha com o tempo como nós. Para ele só existe o agora. Quando você sente no presente o que deseja viver no futuro, esse futuro começa a ser atraído para o agora. A disciplina de manter a mente no lugar certo é o que separa quem sonha de quem realiza. Qualquer um pode se distrair com as dificuldades, mas apenas quem mantém o foco na visão conquista o que deseja. A lei da atração exige constância. Cada oscilação emocional quebra o campo vibracional. Você é o arquiteto da própria realidade. Nada do que vive é acaso. Tudo é reflexo do que sustenta em sua mente e coração.
A lei da atração não falha, porque é uma lei universal. Se deseja prosperar, escolha com consciência as sementes que planta, porque inevitavelmente colherá o que semeia. E se chegou até aqui, entenda, você é extraordinário. Escreva nos comentários, eu fiquei até o fim. Assim saberei que você não é como a maioria e que está pronto para construir uma vida verdadeira, próspera e cheia de propósito. Agora, siga para o próximo vídeo e dê continuidade à sua jornada rumo à liberdade financeira. Porque a transformação já começou e o universo inteiro conspira a seu favor.